Boa noite. Me chamo Guilherme, tenho 27 anos. Vim aqui relatar o que aconteceu comigo e alguns amigos de trabalho. Eu sou do Piauí e há uns meses atrás trabalhava em uma empresa de internet no Maranhão. Eu trabalhava em manutenção de rede de fibra ótica e eu costumava sempre trabalhar com a mesma equipe, pois eu e os rapazes já éramos amigos há muito tempo. Certo dia, em um de nossos plantões, fomos acionados para fazer a manutenção de um cabo de rede que tinha se rompido em um povoado em Timon, no Maranhão. Chegamos lá por volta das 17h50. Tivemos um pouco de dificuldade devido à falta de acesso e tudo mais. E logo escureceu. Eu estava com mais 3 amigos e por volta das 7 horas concluímos o trabalho e iríamos voltar para a cidade. A noite estava muito bonita, o céu bem estrelado e uma bela lua cheia que iluminava tudo em nossa volta. A região que a gente estava não tinha muitas casas perto e a estrada era péssima, toda esburacada e muito mato. Era uma estrada bem íngreme e a gente terminou o serviço e estávamos colocando nossos equipamentos no carro para irmos embora. Me lembro que quando eu retraí a escada do poste, eu ouvi uma respiração alta e bastante ofegante. Porém, eu não tinha dado muita atenção, porque o que mais se ouvia era o som dos insetos e dos sapos, aquela sinfonia da natureza, que quem anda interior sabe como é. Os rapazes estavam recolhendo o cabo caído para não deixar na estrada, e também para evitar acidentes. Nesse meio período, eu ouvi novamente a respiração alta e comecei a olhar na direção do matagal. Bom, eu não via nada, além de um grande matagal fechado. Os meus amigos estavam a uma distância de uns 100 metros de mim. Eu me desloquei até eles para ajudar a recolher o restante dos equipamentos, para irmos embora logo. Quando eu cheguei perto deles, perguntei se tinham ouvido algo, e eles olharam para mim e falaram que não. Bom, eu também não disse nada sobre o que eu ouvi. Terminamos e estávamos se deslocando para o carro. Foi quando escutamos pisadas fortes e novamente a respiração ofegante. Só que dessa vez ela estava mais alta, indicando que o animal estava perto. Veio aquelas brisas frias e junto com a brisa veio um cheiro muito forte de carniça. Eu não sei descrever aquele cheiro. Era um cheiro que eu nunca tinha sentido na minha vida. Quando eu senti, me segurei para não vomitar. A gente parou para ver se via algo. Só tínhamos umas lanternas e o carro estava com o farol aceso, porém estava distante da gente uns 50 metros. Iluminava bem a estrada, mas não a lateral de onde estava o bicho. Um dos amigos falou baixinho: "Eu acho que deve ser um cavalo ferido. Alguém deve ter atropelado ele e a pessoa deve ter ido embora. E o bicho deve ter entrado no mato e deve estar morrendo. E já deve estar até podre." Depois de ele concluir essa fala, a gente sentiu passadas pesadas no mato que indicava ser um animal bem grande, pois a gente sentia as pisadas no chão e quebrava os matos com facilidade. E eu olhei para um dos meus amigos e o coitado estava paralisado, com os olhos arregalados. Parecia que tinha sido congelado. Eu chamei ele e ele nem se mexeu. Parecia que tinha virado pedra. Foi quando eu andei em direção a ele. E quando olhei na direção em que ele estava olhando, antes de apontar a lanterna, eu vi 2 olhos vermelhos que brilhavam mesmo sem a presença de luz. Quando eu apontei a lanterna, eu me arrependi e me arrependo até hoje. Eu vi a coisa mais desgraçada desse mundo. Era um monstro de mais ou menos 2 metros de altura,
A cabeça era grande, mais que o triplo de um cachorro pastor alemão. Fedia, tinha dentes imensos, era todo preto, tinha poucos pelos na parte superior e a perna parecia quebrada. Eu nunca vou esquecer do olhar daquele ser. Eu puxei meu amigo que estava paralisado e quando eu olhei para o carro, os outros meus amigos já estavam chegando no carro. Eu comecei a correr e corria puxando esse meu amigo que voltou a si e começamos a correr mais. A coisa correu para o meio da estrada. Só correu um pouco atrás de nós. Quando entramos no carro, ela ficou no meio da estrada, sendo iluminada pelos faróis. O bicho andava como pessoa e cachorro. Ele se levantou e soltou um tipo de grito que eu nunca tinha escutado. Nem uivo era. O medo na gente era tão grande que o amigo que estava no volante tremia tanto as pernas que fazia barulho. E eu falei para ele: tu arranca com tudo. Se ele correr em direção da gente, meu medo era ele estancar o carro. Estávamos apavorados. A criatura ficou em pé e começou a farejar o ar, como se tivesse sentido um cheiro de algo, e começou a andar de pé, de um lado para o outro. Eu puxei meu celular para gravar aquela coisa. Eu estava tremendo tanto que nem o celular eu consegui segurar na mão. Não conseguia nem desbloquear a tela, que era por impressão digital. E o celular acabou caindo da minha mão, porque não conseguia mesmo segurar de tão trêmulo que eu estava. A criatura parecia querer mostrar toda a imponência para a gente. Eu senti como se ela quisesse dizer que ali era o território dela. Ela abriu as patas ou mãos, sei lá. Não sei se aquele troço era um humano ou um humano animal. Eu sei que tinha garras enormes. Ele não parava de olhar na nossa direção e farejar o ar. Ele olhava para a gente e mostrava as garras e ficava abrindo e fechando a boca. Um dos meus amigos falou baixinho: isso aí é um lobisomem. E quando ele falou isso, eu gritei: acelera, passa por cima dessa coisa. E meu amigo criou coragem e arrancou de uma vez. Jogou o carro para cima do bicho. Porém ele pulou para o mato em uma velocidade incrível. Eu olhava para trás para ver se via algo, mas não dava para ver nada por conta da poeira. Aquela coisa estava observando a gente desde quando a gente estava consertando os cabos. Eu não sei por que ela não atacou a gente, principalmente a mim, porque eu estava mais próximo a ele e só escutava a respiração, e nem o cheiro eu senti. Eu acredito que quando ele estava nos observando, a pessoa ou a coisa estava ainda se transformando naquilo, e o cheiro só começou a ser exalado quando ficou totalmente transformado. Eu nunca acreditei em lobisomem. Para mim, não passava de histórias fantasiosas contadas por nossos avós para nos amedrontar. E nada, mas hoje sei que é verdade. Eu e meus amigos pedimos demissão e até hoje nos perguntamos por que da criatura não nos ter atacado ou até mesmo matado, pois se ele quisesse, ele teria nos dilacerado ali mesmo. Não tinha como a gente lutar contra aquele troço. Bom, as garras daquilo eram maiores que meus dedos. Aquela coisa devia pesar mais de 120 quilos. E nem consigo imaginar o tamanho da força que aquele ser deveria ter. Isso aconteceu agora, em março desse ano de 2024. Eu e meus amigos não contamos para ninguém, por medo de virarmos chacotas e sermos zoados ou taxados como loucos ou mentirosos. Eu vim dar esse relato, pois como pesquisei sobre a criatura, encontrei vários relatos de pessoas que acabaram por dar de cara com ele. Eu não sei de onde ela é, se é um ser humano que se transforma ou se ela já vem direto do inferno daquele jeito. Eu só sei que eu nunca mais vou esquecer esse dia. Foi o dia em que eu mais me tremi na vida. Nem segurar o celular eu conseguia. Queria muito ter filmado aquele lobisomem para mostrar
e provar que o que eu vi naquele dia era real e provavelmente era sim um lobisomem. Tá aí, galera, vamos aí a um segundo relato. Olá, Território Obscuro, curto muito seu canal e quero relatar algo que me aconteceu. Eu me chamo Silvamar, moro em São Paulo e tive uma experiência a qual venho relatar. No ano de 2016, eu trabalhei em uma clínica de tanatopraxia, onde fazíamos o embalsamamento de corpos, os preparando para o velório. Porém, teve um dia que eu recebi um telefonema para arrumar a papelada de uma pessoa que haveria de chegar aquela noite, e anteciparam me enviando via e-mail os dados da pessoa. Subi para o escritório onde tinha as câmeras de vigilância que filmava a entrada da clínica. Foi quando, pelas mesmas, avistei uma moça junto à porta da entrada. Pensei que poderia ser um familiar que poderia ter chegado antes do corpo para ajeitar a papelada. Desci as escadas, fui até a entrada para receber e saber o que a moça queria. Porém, chegando na entrada não havia ninguém. Então voltei para onde eu estava para continuar adiantando os documentos necessários da pessoa que chegaria em breve. Sentei-me novamente de frente ao computador diante das câmeras e lá estava novamente a moça na entrada da clínica. Desci novamente as escadas, abri a porta de vidro da entrada e nada. Olhei para todos os lados da entrada e nada. Voltei novamente para o escritório, já meio irritada, mas pensei, pessoas quando perdem um ente querido ficam bem confusas, e deixei para lá. Sentei-me novamente em frente ao computador e olhei para as câmeras, e lá estava a moça. Mas dessa vez não desci, pensando que ela poderia estar esperando chegar o corpo do lado de fora, e não queria conversa. Terminei a papelada e esperei a chegada do agente funerário com o corpo. Passou algumas horas e ele chegou com um caixão, e temos que verificar o corpo antes de recebê-lo. Ao abrir o caixão, para o meu espanto, lá estava a moça que eu vi por 2 vezes nas câmeras. Lembro-me de ter pensado, o sangue de Jesus tem poder. Nada falei para o agente, somente recebi a moça, a preparei e a arrumei para o seu velório. Achei interessante relatar para vocês, pois esse mundo contém muitos mistérios. Fico grata, tudo de bom e sucesso para o canal. Tá aí, galera, vamos aí a um terceiro relato. Olá, Território Obscuro. Eu sempre me interessei por assuntos sobrenaturais e sempre estive envolvido em casos bizarros e inexplicáveis. Apesar de tudo que já aconteceu comigo, eu nunca tive muito medo disso, até algum tempo atrás. Bom, há um tempo atrás, a minha irmã mais nova havia ganhado um batom de uma mulher com fama de cometer atos de bruxarias no bairro. Ingênuos e descrentes, quase ninguém sabia sobre isso e acreditava. Eu desconfiava, mas eu nunca coloquei fé nisso não. Logo depois que a minha irmã ganhou o batom, a energia no local de minha casa caiu de boa para ruim, sendo que um clima frio, pesado e negativo se apoderou do local. Nada mais agradava a ninguém, e parecia que meus pensamentos estavam bloqueados por alguma coisa. No decorrer de um mês, os animais adoeceram, meus familiares adoeceram, e o pior acontecia com a minha irmã. Ela estava paranoica e parecia estar sendo oprimida por alguma coisa maligna. Seus pensamentos eram de morte, e ela imaginava algo lhe dizendo que se não realizasse tal tarefa com perfeição, ela iria sofrer, iria morrer. Ou seja, estava sob um transtorno obsessivo compulsivo paranormal e sofrendo muito por ter medo de tudo que lhe rodeava.
e tudo se agravou nos dias decorrentes desse mês. Mesmo com a realização de benzimentos e orações, parece que nada adiantava. Nem mesmo o padre, que foi benzer o local, não conseguiu limpar aquela energia negativa, apenas conseguindo amenizar e muito tudo que estava acontecendo, mas não acabou. Logo depois de 3 dias, tudo voltou cada vez pior. E eu não era muito afetado por isso, mas os meus familiares sim. Então um dia, minha mãe, já depressiva por conta do quadro que a minha irmã apresentava, me chamou e pediu que eu fizesse alguma coisa para ajudá-la. E logo perguntei se ela havia ganhado algo de alguém desconhecido e desconfiável. Mas ninguém desconfiava e nem se lembrava de nada que havia sido dado a ela. Até que depois de um tempo, quando meus pais se lembraram do batom que Leia havia ganho, logo me levantei e fui pegá-lo no quarto da minha irmã. No batom sentia-se toda aquela energia ruim emanando. Então eu peguei, o coloquei em um prato e o levei até um local aberto onde eu salguei. Após essa ação, imediatamente minha irmã alegou ter sentido um alívio imediato e todos ficaram meio espantados com o que eu estava fazendo e ninguém estava acreditando naquilo. Então joguei álcool por cima do batom e pus fogo. Nesse momento, uma chama exaltante e intensa e alta emanava dali. Durante o tempo da queima do batom, a energia da casa só melhorava, parecendo que o local está sendo purificado. Foi quando, durante os assuntos e conversas que estavam acontecendo entre os meus pais, foi sugerido que minha irmã pegasse um terço que ela havia ganho já há algum tempo. Nesse momento, minha irmã já não tinha mais todo aquele medo que possuía antes, sendo que ela entrou em casa sozinha, foi até o quarto pegar o terço, e foi quando algo mais surpreendente que eu já vi, ou melhor, já ouvi, aconteceu. Assim que a chama se extinguiu, um grito infernal e horrendo ecoou pela casa inteira, como um grito de morte e de dor. Foi impressionante e medonho ao mesmo tempo. Eu pulei de onde eu estava e corri para ver o que tinha acontecido com a minha irmã, a qual antes se assustava até com um carro passando na rua, sendo que ela estava normal e não estava assustada. Sabíamos nesse momento que algo havia sido destruído, mas o que? Perguntamos a ela o que tinha acontecido ali dentro da casa, e ela disse que ouviu um som estranho, como batimentos cardíacos bem altos, ou como sons de um filme de suspense e terror, sendo que logo depois do grito horrível, tudo ali tinha sido purificado. Bom, neste momento, a emoção tomou conta de todos da casa, e aquilo terminara ali finalmente. O bem havia vencido o mal, e assim sempre será, com o que quer que for que seja que queira registrar uma batalha contra mim. Bom, este é meu relato. Obrigado por postar em seu canal Território Obscuro. Tá aí, galera, vamos aí a um quarto relato. Olá, Território Obscuro. Vou contar aqui uma história que a minha avó sempre me contava. Ela dizia que os espíritos das pessoas egoístas e mesquinhas, após a sua morte, vagavam pelo mundo, guardando os tesouros deixados para trás, que só conseguiam sua liberdade após alguém descobrir onde esses antigos valores estariam enterrados. Bom, essa história, minha avó diz, aconteceu com a amiga dela. Antigamente existia uma forma muito particular das pessoas guardarem suas economias. Elas enterravam ou escondiam seu dinheiro, seja em algum lugar na mata ou até mesmo em casa debaixo dos colchões, e por aí vai. Isso acontecia com mais frequência na zona rural, já que o banco nessa época era privilégio de poucos. O curioso dessa prática era que quando a pessoa partia desta vida, ela tentava de alguma forma avisar para alguém desenterrar o tal dinheiro.
A alma da pessoa ficava penando até encontrar uma pessoa que tivesse coragem para desenterrar, pois diziam os mais velhos que no trajeto do resgate apareciam várias assombrações para impedir que a pessoa não conseguisse desenterrar o dinheiro, e como consequência, a pobre alma continuaria penando. Lá na cidade de Ibaubinha, zona rural do Maranhão, tinha essa amiga da minha avó, uma pobre viúva bem jovem, a qual era mãe de vários filhos, sendo que seu único serviço era quebrar coco de babaçu, uma prática bem comum no Maranhão. A pobre mulher levava uma vida muito sofrida. Um dia ela teve um sonho onde alguém lhe falava que em uma serra, em um determinado local, existia um dinheiro enterrado. Ela preferiu não dar atenção para esse sonho, já que para ela não passava de um simples sonho. Mas o curioso era que ela começou a sonhar várias noites seguidas sobre a mesma coisa. Um dia, ela decidiu que ia atrás daquele dinheiro citado no sonho. Então ela chamou 2 compadres seus, que por sinal eram pessoas bem ambiciosas, e saíram à tarde e foram para aquela serra mostrada no sonho. Já chegando no local, eles começaram a cavar. Cavaram até a pá bater em algo, sendo que naquele momento o compadre fez um sinal para sua esposa, desconversou e tratou de falar para a pobre viúva que ali não havia nada de valor não, seria um engano. Então a pobre mulher desiludida foi embora juntamente com eles. Quando caiu a noite, o compadre mais acomado retornaram à serra e desenterraram uma botija cheia de dinheiro da época. E após pouco tempo, eles botaram uma vendinha, compraram uns gados e algumas terrinhas. Mas não demorou muito para que as 2 filhas do casal viessem a morrer subitamente. Pouco tempo depois, a esposa caiu doente, sendo que o seu marido gastou todo o dinheiro que restava com ela, mas sem êxito, pois a mesma faleceu. Ele ficou na pior, perdendo tudo, acabando por morrer praticamente em seguida. A pobre viúva continuou na sua miséria, mas eles não usufruíram do dinheiro que não eram para eles. Minha avó diz que esse fato é verídico, e pela ganância daquelas pessoas acabou acontecendo toda aquela desgraça. A alma que vagava se libertou finalmente do dinheiro que aprendia na terra após o mesmo ser desenterrado. Bom, lá no Maranhão existem diversas histórias sobre casos de dinheiro enterrado, sendo muito comum naquela região. Obrigado. Contar a história da minha avó aí no seu canal. Tá aí, galera. Foram 4 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo na tela e também está na descrição do vídeo. Galera, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.